Boa tarde, eu sou o Herman, eu sou fundador do Templo, da Malha, do Journey, do Estaleiro Liberdade Rio e coordenador do Rio Criativo. E eu vim falar para vocês hoje um pouco sobre modelagem de negócios. Para quem não lembra dessa cena, essa é a cena final do primeiro Blade Runner, onde o replicante vira, ele está quase morrendo e ele fala: I've seen things you can't even imagine. Eu vi coisas que você não pode imaginar. E é um pouco como eu me sinto quando a gente fala de modelagem de negócio e startups. Nesses últimos 6 anos no Templo, na Malha, no Journey, no Estaleiro Liberdade, no Rio Criativo, a gente abrigou como residentes, incubados e parceiros uma rede aí de 10 mil pessoas, passaram mais de 1.500 startups por lá. A gente acaba pensando muito pouco sobre modelagem de negócio. Apesar do paradigma sobre como pensar negócio ter mudado profundamente com a disseminação do Lean Startup como metodologia, a grande maioria das pessoas, quando vai abrir um negócio, ainda segue o caminho tradicional, que é ter uma ideia, se apaixonar pela própria ideia, fazer um plano de negócio, abrir um negócio, ver se dá certo ou dá errado. 80% dos casos dão errado no primeiro ano, 80% dos que sobrevivem dão errado no segundo ano, os 4% que sobrevivem vão durar em média 4 anos, no final de tudo sobra 0,4% de todos os negócios depois de 5 anos. E isso tem muito a ver com a forma como as pessoas pensam o negócio. Então, a ideia da gente discutir um pouco sobre modelagem de negócio, e primeiro é entender o que isso quer dizer. Né? Um modelo de negócio não é um plano de negócio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entender um pouco como a gente trabalha com isso, como a gente trabalha inovação e modelo de negócio, e com isso como é que a gente minimiza risco e entra dentro desse paradigma um pouco mais moderno de gestão. Então, vamos nessa? Bom, choque de realidade, a população global vai estabilizar em 9,5 bilhões de pessoas em 2050. A explicação simples é que, conforme você começa a ter pressão espacial e pressão de recursos, você começa a ter, ou você tem políticas de controle, ou você tem doenças epidêmicas altamente disseminadas, ou guerra. Historicamente, estatisticamente, isso acontece há 40 mil anos. E não só em populações humanas, isso é o comportamento de todas as populações vivas no reino animal, basicamente. Quantos de vocês já ouviram falar na Lei de Moore? Tá, poucos. A Lei de Moore diz o seguinte: a cada ano, o poder computacional que você consegue produzir com o mesmo preço dobra em torno de cada 2 anos. Isso quer dizer que a cada 2 anos o mesmo poder computacional fica 2 vezes mais barato, fica pela metade do preço. O que isso quer dizer para a gente em termos de quase todos os tipos de tecnologia? Quer dizer que a tecnologia evolui exponencialmente e não linearmente. Todo mundo já ouviu essa frase, quase nunca a gente para pensar o que isso quer dizer de verdade. Né? Porque quando a gente fala em crescimento exponencial de tecnologia, a gente consegue, beleza, a gente consegue pensar assim, isso quer dizer que a tecnologia cresce muito rápido. Sim. Mas o problema não é esse. O problema é que, como a gente vive muito pouco, a gente fica só um pedacinho assim da curva. E aí, como a gente só vive esse pedacinho da curva, a gente fica com a impressão de que a curva é uma reta. E aí, quando a gente projeta o que vai acontecer no futuro, a gente acha que a gente vai chegar aqui, quando na verdade a gente vai chegar aqui. O problema disso é, a gente é péssimo em fazer previsões, né? E é por isso que eu não acredito numa abordagem futurista. Mas depois, porque a curva exponencial ela é um pouco como uma Kombi sem freio descendo a serra. Ela começa bem devagarinho, ela vai ficando rápida, daqui a pouco ninguém mais para. E é isso que a gente começa a ver. Então, a gente está nesse início da aceleração da curva, né? Um momento de crescimento dessa derivada aí, para quem é das exatas. E a gente começa a ver umas coisas que começam a assustar a gente. Então, se por um lado o Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a ir para o espaço, nasceu na Sibéria, o pai dele nunca tinha visto energia elétrica, né? Ele foi o primeiro ser humano a ir para o espaço. Hoje a gente pode ter coisas bem mais bizarras do que isso acontecendo, porque se você nasceu antes de 2007, você lembra do mundo sem smartphone. Né? Se você nasceu antes de 1994, para 98% da população, você lembra do mundo sem internet. Há 3 anos atrás, ninguém falava em automação de larga escala por inteligência artificial para 40% dos empregos da humanidade, e hoje isso é uma probabilidade alta. Então, quando a gente começa negócios hoje, a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Por outro lado, a web, como a gente conhece, não só como a gente conhece, né? O protocolo do Berners-Lee, www, tem um pouco mais de 6 mil dias. É muito pouco, né? A internet é uma criança.
E isso quer dizer que a gente sabe muito pouco sobre ela e muito pouco sobre como ela vai se comportar nos próximos anos. Mas uma coisa é fato. A primeira coisa que é fato sobre ela é a internet, como a gente conhece hoje, ela é um empilhado de coisas diferentes. Então, você tinha essa internet que era lá, a internet dos protocolos www, que te permitia entrar em sites e hiperlinkar coisas. Isso foi uma revolução de informação, né? Que a junção da troca de conhecimento acadêmica com a troca de informação militar permitiu a gente juntar esses protocolos. E aí tinham várias redes com vários protocolos diferentes por um tempinho ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, até que esse protocolo prevaleceu, se reuniu e foi implantado no mundo todo. E essa foi a primeira camada. E aí veio uma camada social, das redes sociais, e aí veio uma camada cloud, da nuvem, e aí veio uma camada da internet das coisas, dos objetos conectados, né? Há 4 anos atrás a gente falava internet das coisas, o povo falava assim, quê? Minha geladeira vai se conectar à internet? Vai. Agora a gente acha normal ter objetos conectados à internet. A gente acha isso uma coisa da sua televisão, né? Qualquer loja que você entra tem uma Smart TV, televisão conectada à internet, entre vários outros objetos e aparelhos que se conectam e conversam com outros aparelhos. Depois dessa, a gente começou a ver agora, nos últimos anos, a internet das pessoas, a internet biológica, wetware, mas não é disso que a gente vai falar hoje. E como eu falei hoje de manhã também, a idade média das 500 maiores empresas do mundo caiu de 75 anos em 1937 para 15 anos em 2011. Falei rápido, mas está escrito, você pode ler. Isso quer dizer que a mais da metade das maiores empresas do mundo daqui a 10 anos não existe ainda hoje. Ou seja, mais da metade daquelas que serão as maiores empresas do mundo daqui a 10 anos ainda não foi criada. A velocidade média ocidental da internet, que em 2016 é 100 mega, e só é 100 mega porque a média que distou aqui é Estados Unidos e Europa, porque no Brasil essa velocidade oficial é de 20 mega, dos quais eles só são obrigados por lei a entregar 2 mega. Né? Então, a gente está sabendo que não é bem assim. Mas essa é a velocidade média da internet no Ocidente em 2016. Como a curva é exponencial, em 2035, essa velocidade não vai ser de 100 mega, não, ela vai ser de 100 giga. O que quer dizer 100 giga? 100 giga quer dizer instantâneo, para qualquer coisa. É isso que quer dizer 100 giga. Quer dizer live instantâneo. Mas mais importante do que isso, quer dizer que nos lugares onde você não vai, fora dos Estados Unidos e da Europa, ainda assim você vai ter uma velocidade suficiente para permitir a educação digital, a comunicação instantânea, etc. E a gente sabe que nos próximos 5 anos a gente vai ter 5G, internet 100 mega, com qualidade de estabilidade de fibra ótica, feita por satélite, com a tecnologia 5G, que não é a evolução do 4G, é uma verdadeira revolução. O Brasil está um pouco atrasado no 5G, mas vai chegar. Quem me ajuda? O que é inovação? É criatividade que gera valor. Muito obrigado. É importante lembrar disso, porque criatividade é a capacidade de ter novas ideias. Inovação precisa de mercado, precisa de demanda, precisa gerar valor. Só que quando eu falo isso, as pessoas associam valor, em geral, a dinheiro, que é verdade, mas não é a única forma de valor que a gente conhece. Então, para ter valor tem que ter mercado, para ter mercado tem que ter demanda, para ter demanda tem que ter uma oportunidade. O que é demanda? Bom, o conceito econômico de demanda, qualquer manual de macroeconomia que você abrir, vai dizer que é necessidade mais vontade de comprar, mais a capacidade financeira de exercer a compra de fato. Então, para eu inovar, eu tenho que criar algo, eu tenho que ter uma nova ideia, que não necessariamente é nova, mas que é nova para esse contexto, para esse momento, que gera valor para pessoas que têm demanda, pessoas que têm uma necessidade, uma vontade, uma capacidade de comprar. Por isso é que é muito mais difícil gerar valor com tecnologia do que com uma inovação em modelo de negócios. Certo? Muitas vezes a gente associa a ideia de inovação à ideia de tecnologia, mas não necessariamente isso é verdade. Tendo dito isso, quando a gente fala de inovação, as pessoas pensam no mito da epifania, né? Naquela imagem do Newton sentado debaixo da árvore, a maçã cai na cabeça dele e ele fala, descobri a gravidade. E não foi bem assim, né? O início do tratado diz, I'm standing on the shoulder of giants. Eu estou de pé no ombro de gigantes.
todo mundo que veio antes dele, todo mundo que estava fazendo aquela pesquisa, o que ele fez foi juntar tudo aquilo, né? Einstein, na relatividade geral, juntou uma série de conceitos e que foi verdadeiramente revolucionário. Poucas vezes na história da humanidade a gente viu alguma inovação tão revolucionária quanto foi a teoria da relatividade geral. Ainda assim, todos os elementos dela já estavam ali, já estavam criados, e o que ele fez foi misturar tudo isso do jeito certo para tirar um output que foi aquela equaçãozinha que todo mundo adora, todo mundo conhece, que relaciona energia, matéria e velocidade da luz. Uma coisa que você precisa saber sobre isso é que, por mais inovadora que seja a sua ideia, ninguém quer comprar a sua ideia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente muitas vezes tem esse momento de dizer, eu tive uma grande ideia, vou fazer um negócio, todo mundo vai querer o meu produto, o meu serviço. Ninguém conhece o seu produto, o seu serviço, ninguém sabe de onde ele veio, o que ele faz, ninguém sabe como é que chega nele e, portanto, ninguém quer comprar a sua ideia. E essa cena do Jerry Maguire, para quem reconheceu, é aquele momento onde ele grita "Show me the money" no telefone com o cliente dele. E é para lembrar a gente de que, por mais inovadora que seja a ideia, que seja o modelo de negócio, que seja o processo, que seja a tecnologia, você precisa encontrar os meios, os canais, as formas de fazer o seu target, o seu público-alvo, o seu potencial cliente chegar até a sua ideia e apresentar para ele de forma clara o que ele está comprando. Isso é uma coisa que, por incrível que pareça, pouquíssimos negócios fazem e menos ainda fazem bem. E como a gente sabe, nada é original, tudo é remix, tudo é transformação de repertório, tudo é evolução daquilo que veio antes. Porque a gente vive num universo de possíveis adjacentes, né? Existem um conjunto de pontos que são possíveis e passíveis de ser descobertos, inventados, depende das suas crenças, nesse momento, e que alguém vai remixar o que está aqui agora para chegar nesses pontos. Isso vai acontecer, é inevitável. A gente sabe que é inevitável porque as mesmas tecnologias, conceitos e modelos de negócio costumam aparecer simultaneamente em vários lugares do mundo, desde que o mundo é mundo. Tudo leva a crer que se o Einstein não tivesse desenvolvido a teoria da relatividade geral, outro faria. Inclusive, teve um matemático muito famoso que estava desenvolvendo ao mesmo tempo e que chegou poucas semanas depois na mesma equação. Porque o Einstein tinha questões, problemas de contas na teoria original, enfim, tem toda uma questão aí. Agora, tem coisas que não estão no possível adjacente. De vez em quando a gente dá saltos e normalmente essas coisas não são inovações, são coisas muito criativas, mas que não são comercialmente viáveis. Então a gente tem exemplos da invenção, por exemplo, do computador baseado em tubos de ar no século XIX. O próprio carro elétrico. São coisas que elas são criadas, só que você não tem uma indústria capaz de sustentar aquilo, você não tem os materiais certos para produzir aquilo, né? Não existia manipulação de silício em processador, não existia a capacidade de estabilizar circuitos elétricos daquela forma. Todos os componentes para tornar aqueles possíveis adjacentes viáveis não estavam ali ainda. Então a inovação, a gente fala em inovação disruptiva, mas mesmo a inovação mais disruptiva precisa estar dentro do campo de possibilidade. E é claro que quando a gente quer estar numa corrida para alguma inovação específica, especialmente quando a gente fala de tecnologia, o que acontece muitas vezes é que você leva a indústria junto. Foi o que aconteceu com a corrida espacial americana e russa. Para produzir um negócio que não estava nos possíveis adjacentes, eles construíram uma indústria inteira. E aí, normalmente, isso são realmente iniciativas feitas por governos ou por articulações internacionais, porque elas exigem uma quantidade de capital e mobilização de cérebros que, naquele momento, nenhuma empresa seria capaz de fazer. Hoje, a gente tem algumas empresas, na verdade, a gente tem 6 ou 7 empresas no mundo que estão conseguindo fazer isso com as tecnologias que a gente conhece, como um grupo de tecnologias que a gente conhece como inteligência artificial e dados, né? A gente está vivendo essa revolução nesse momento, é uma corrida, como uma corrida espacial, e ela é empurrada por empresas que são tão grandes, mas tão grandes, que conseguem mobilizar uma quantidade de recursos e de pessoas que é fora do normal. Mas a título da nossa oficina de inovação e modelos de negócio aplicada para o que vocês vão aplicar, eu diria que a gente pode pensar nos possíveis adjacentes, tudo é remix, e partir desse princípio. Como eu falei, existe a inovação em produto, então eu pego um monte de coisa que já existia, vou lá e crio um produto que não existia, produto novo. Existe inovação em processo, muitas vezes ela está ligada à logística, à operação, né? A gente falou sobre a inovação da Pepsi.
a Pepsi passando a faturar mais do que a Coca-Cola por fazer uma inovação em processo espetacular, que foi duplicar o uso dos seus canais de distribuição para adquirir marca de salgadinho e vender junto. Mas são várias, né? O Chaplin aí lembra a gente daquele momento de uma inovação em processo maravilhosa que foi a linha de montagem. Muita gente pensa que o Ford inventou a linha de montagem. Isso não é verdade. Tá? Na verdade, a linha de montagem já existia, o carro a motor de explosivos de combustão já existia, até o modelo de negócio dele já existia. O que ele criou de novo foi remixar tudo isso num carro comercialmente viável para as massas. Do mesmo jeito, quando o Jobs lançou a primeira dupla de computadores da Apple, que foi o Lisa e o Macintosh, a interface gráfica já existia, tinha sido inventada pela Xerox, a interface gráfica com janelas. O computador como appliance, como eletrodoméstico já existia, era o Alto, e o mouse também já existia, era um produto interno também da Xerox. A interface de programação era do Atari. O que ele fez foi juntar tudo isso com essa ideia de que todo mundo deveria ter um computador em casa. A inovação tecnológica não é muito diferente. A gente junta elementos anteriores para alcançar novas formas técnicas de fazer as coisas. Eu deixo ela aqui quase no final porque é a primeira que a gente pensa sempre quando a gente fala em inovação e talvez seja a menos praticada, porque se é mais cara, mais lenta e não necessariamente aquela que dá mais resultados em negócios. A gente sabe que as patentes foram inventadas como uma forma de estimular as pessoas a desenvolver tecnologia, porque senão seria impossível competir entre o cara que desenvolveu a tecnologia e gastou um monte de dinheiro para isso e o outro que foi lá e copiou logo em seguida e não gastou nada. Por outro lado, elas viraram um bloqueio ao desenvolvimento tecnológico e tem todo um movimento open source, um movimento de código aberto que se opõe a isso de forma bastante veemente, o qual eu concordo com os princípios de forma bastante clara, mas não quero entrar nisso profundamente agora. E o que a gente está aqui para falar hoje principalmente que são as inovações em modelos de negócios.